Então, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Design Gráfico. A gente está trabalhando no módulo de Illustrator e hoje a gente vai ter uma aula exclusiva aqui, né, na qual a gente vai trabalhar especificamente o foco da nossa aula vai ser a janela Pathfinder, né? Então, eu vou mostrar a vocês um recurso do software, do programa, muito útil, inclusive para quem vai até trabalhar com logotipos, né, construção de logotipos. O Illustrator e o Corel são softwares de edição vetorial, no qual a gente vai precisar para compor, criar, fazer projetos de logotipos, né, e desenvolver projetos de marcas para empresas e sistemas de identidade visual. Então, para quem gosta dessa área de brand, né, essa área de identidade visual e construção de projetos de marcas, é um conhecimento fundamental aí, né, no design gráfico. E esse recurso do Pathfinder, né, é algo que auxilia muito, né, nos processos de criação e de composição aí de logotipos, tá? Então, o foco da nossa aula hoje vai ser os efeitos Pathfinder, a janela, o recurso do Pathfinder aí no Illustrator. Então, o Pathfinder, ele é nada mais do que um recurso no qual a gente vai utilizar duas formas, né, e a gente vai misturar várias formas aqui para dar origem a outras, né? Então, nada mais do que uma ferramenta, um recurso do programa no qual a gente pode aparar e soldar objetos. Então, a gente vai trabalhar especificamente com objetos, ou seja, com formas geométricas, retângulos, né, polígonos, elipse, né, e misturando essas formas a gente vai soldar e aparar e a gente vai dar origem a outras formas aí. Tá? Então, o objetivo da nossa aula hoje é isso. Obviamente, a gente, no momento ou outro, a gente vai citar, falar de alguma, pode citar, falar algumas outras coisas, mostrar alguns outros recursos, algumas outras ferramentas, mas o foco da nossa aula é a janela Pathfinder. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber, né, é como a gente chegar, né, ou ativar, digamos assim, esse recurso no nosso software aí, né? Então, para trabalhar com o Pathfinder, a gente tem um atalho especificamente, que é o Ctrl Shift F9, né? Então, ó, quando eu aperto o Ctrl, o Shift e a tecla F9, né, eu vou chegar justamente, vou chegar justamente nessa janelinha aqui, ó, Ctrl Shift F9, tá? Essa janela aqui, tá? Na qual a gente vai usar, né, essa janela aqui, ela tem todos esses recursos que a gente vai trabalhar com formas aqui, a gente vai ver cada um deles, né, na prática aqui, o que é cada iconezinho desse, cada recurso desse do Pathfinder aí. Então, ó, só repetindo, para chegar aqui, ó, Ctrl Shift F9. Se de cara não estiver funcionando aí, você clica numa ferramenta de forma, cria uma forma aqui e aperta Ctrl Shift F9, que possivelmente vai dar certo. Se não der certo, é bem difícil não dar, né? Mas às vezes existem essas configurações em cada versão do programa aí, tá? Existe uma outra forma também de a gente chegar nessa janelinha, né? Caso o Ctrl Shift F9 não funcione aí para você por alguma razão, sei lá, seu teclado tá com a tecla F9 está estragada, não presta, né? Então, ou a Ctrl ou Shift, né? Se bem que a gente tem dois Ctrls e dois Shifts aqui no nosso teclado. Mas beleza, a F9 não está funcionando lá no teu teclado. Existe outra forma de chegar e acessar essa janela. Vem aqui, ó, na guia, no menu aqui, observa as guias, ó, janela, tá? Vem na guia janela aqui e procura aqui a ferramenta Pathfinder, tá? Aqui, ó. Depois de opções de padrão, entre pincéis e opções de padrão, a gente tem aqui, ó, o recurso Pathfinder. Inclusive o atalho ao lado, Ctrl Shift F9, né? Então, ó,
você chega nela também, tá? Nessa janelinha. Aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Porque é a partir daqui que a gente vai começar a dar vida a outras formas aqui, tá? Então, ó, vamos começar a utilizar para a gente entender como é que funciona isso aqui, o Pathfinder, né? Então, ó, a gente pega aqui, primeiramente, isso aqui é um recurso para a gente trabalhar exclusivamente com formas, com objetos aqui no Illustrator, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, nesses exemplos, várias formas. No caso, vou inicialmente começar aqui com um quadrado e a elipse, que são as formas mais comuns, né? Então, só para recapitular assunto de outras áreas, de outras aulas, né? Você quer criar um quadrado perfeito, né? Então, ó, põe o dedo no Shift e abre esse quadrado aqui, que ele vai manter as proporções, né? E vai sair perfeito, tá? É, Se for na elipse também, né? Põe o dedo no Shift, que a elipse, ó, vai sair perfeito. Então, toda vez que você quiser manter as proporções, põe o dedo no Shift. Ah, não quer manter as proporções? Pode tirar o dedo do Shift que vai ficar assim, ó. Você vai conseguir criar as formas sem ser fiel àquelas proporções ali. Vai dar uma distorção, né? Na forma que você está criando ali, que você vai controlar isso, ajustar isso com o movimento da sua mão aí no mouse, tá? Então, para quadrados perfeito ou retângulos perfeitos, né? Dedo no Shift, elipse também. Qualquer forma que você venha criar aqui, ó, pintar, polígono também, se você mantém o dedo no Shift, ele sai perfeito. Se você tirar o dedo do Shift, ele vai rotacionar, vai mexer na angulação e tal. Então, tenham isso como regra aí, né? Como uma das leis básicas aí do design, a gente vai usar muito isso aí, o dedo no Shift na hora de compor, criar as formas aí, tá? Para manter a proporção. Então vamos lá, vamos entender aqui o que são esses recursos. Para isso eu tenho que trabalhar com formas aqui, senão isso aqui não tem funcionalidade. Qual que é a função desse Pathfinder aí? É a gente misturar formas, a gente aparar, soldar formas, né, e a gente vai ter resultados, vai criar formas diferentes a partir de formas geométricas aí, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um quadrado, tá? Só antes de a gente iniciar, tem uma outra coisa muito importante e relevante para citar para vocês aqui, antes de a gente começar a aplicar os efeitos aqui, né? Que é o seguinte, ó. Isso aí a gente precisa saber também, recapitulando o assunto de outras aulas, né? Então, ó, todo mundo sabe que esses dois quadradinhos aqui, eles representam esses dois quadradinhos aqui também. E eles significam a mesma coisa. No caso, isso aqui é o preenchimento, isso aqui é o meu traçado, ou contorno, como eu quero chamar. Aqui em cima, a mesma coisa. Isso representa o preenchimento e isso aqui representa o traçado. Como a minha forma, no caso, o quadrado que eu criei aqui, ó, ele está só com o preenchimento, o contorno, perdão, que é o traçado, né? Então, ó, se eu quiser inverter isso, eu uso essa setinha aqui, ó. No caso, eu vou passar a ter apenas preenchimento na cor preta. Se eu clicar novamente, eu vou passar a ter apenas o contorno ou traçado na cor preta. E aqui a gente sabe que a gente aumenta o tamanho em pontos ali do traçado, né? Então, a unidade de medida é PT, pontos, né? Então, aqui a gente aumenta a espessura do traçado. Isso aqui só para recapitular, porque a gente vai trabalhar um pouco com isso aqui, com contorno e com preenchimento também, nessas explicações. Então, basicamente, antes de a gente iniciar é isso. Então, se eu quiser trocar a cor do meu contorno, né, vem aqui, ó, ou então dá dois cliques aqui e eu consigo alterar a cor do meu contorno. Né? Se eu quiser colocar um rosa aqui, ó, pronto. Ou eu uso esses dois quadrados aqui de baixo, ou eu uso aqui em cima, que vai dar certo, tá? Se quiser inverter um pelo outro, usa a setinha aqui. Então, beleza. A gente vai aqui começar, vamos usar a cor preta no nosso traçado. Vamos começar a trabalhar sem preenchimento, apenas com traçado aqui.
a gente entender aqui a ferramenta, o recurso Pathfinder, né? Então, beleza, criei uma elipse, um quadrado, agora eu vou criar uma elipse. Vou colocar o dedo no Shift aqui para ficar certinho a elipse, tentar manter aqui as proporções aqui dos dois, das duas figuras geométricas aqui, as duas formas. Então, ó, aqui como que eu ajusto uma a outra, né? Para deixar tudo do mesmo tamanho aqui, ó, clica nela, vou deixar ela, minha intenção é deixar ela do tamanho do quadrado. Então, ó, coloquei o dedo no Shift e vou diminuindo e vou observar as linhas guias ali, né? Que no caso elas servem para a gente falar, tá vendo? Apareceu aqui, pronto. Agora aqui embaixo, ó, se botar ali Ctrl R, eu vou ativar a régua, vou perceber, ó, que não está igual, né? Então, em cima está ok, mas embaixo não, embaixo está passando ainda a elipse ali, né? Então, ó, coloco o dedo no Shift. Pronto, tá mais ou menos isso aqui. Não vou perder muito tempo com isso não. Pronto, tá aqui as duas formas. Então, ó, outra coisa que eu preciso explicar a vocês aqui, né? Antes da gente aplicar o efeito, a gente ainda não aplicou o efeito, tá? Que é o seguinte, né? Aqui eu tenho duas formas que foram criadas aí, dois objetos no programa, né? Somente com o traçado, o contorno. Então, ó, eu clico em um. Se eu quiser selecionar o outro também, eu coloco o dedo no Shift e clico no outro, né? Então, isso aí é como lá no Photoshop, não é novidade, né? Quando eu quiser pegar vários objetos, faço isso. Clico em um, põe o dedo no Shift, clica no outro ali que vai dar certo também, né? Ou faz isso, ó. Ativa a ferramenta de seleção, que é a letra V, já está selecionado. Clica na parte branca aqui, ou na artboard, né, como a gente chama aqui, tem gente que chama de layout, artboard ou prancheta, dá no mesmo aqui, mas a arte branca, que seria a arte impressa, digamos assim, a área impressa do documento, a gente ó, clica fora e envolve os dois ícones, os dois elementos, os dois objetos na seleção. Outra coisa também, antes de a gente aplicar os efeitos Pathfinder, que vocês precisam também ter como base aqui para essa explicação, são as camadas, né? Então, ó, observa que isso aqui é um objeto, ele é uma camada aqui dentro, né? Então, ó, vamos lá, ativar, ó, a camada dele é essa aqui, elipse, tá vendo? Então, a gente pode trabalhar com o painel de camadas aqui também. Então, ó, eu ocultei, clicando no olho, e ativei a visualização desse objeto. Então, aqui ficam as camadas, a gente pode trabalhar os objetos manipulando eles através das camadas também. Então, ó, se eu selecionar uma camada e ó, coloquei o dedo no Ctrl e selecionei a outra camada. Por que que não, ó, se eu arrastar não dá certo aqui, ó, por que que não está dando certo? No caso aqui, porque eu tenho que clicar também nessa bola aqui, ó. Tem que manter o dedo no Ctrl e clicar nessa bola aqui também. Então, agora que está esses dois quadrados azuis aqui, o Illustrator está me indicando que agora sim, meus dois objetos foram selecionados, né? Então, ó, se tiver só um, né, com um quadradinho azul e o outro não tiver, não vai dar certo. Só vai se mexer aqui, você só vai conseguir mover o que está com o quadradozinho azul do lado. E professor, como que eu faço para colocar o quadradinho azul do lado aqui? Tem que clicar na bolinha. Então, se quer pegar várias camadas, ou quiser trabalhar com camadas, você que já está vindo do Photoshop, que já está com essa base, né, nas camadas ali, aprendeu a trabalhar com camadas. Então, se você quiser trabalhar aqui no Illustrator, sem ser com os cliques direto, você pode também acionar as camadas aqui. Então, ó, coloquei o dedo no Ctrl, cliquei na bolinha, né, ó, então ele pegou todas aquelas camadas que estão com quadrado azul ali do lado. Agora eu posso mexer aqui, ó, que eu vou conseguir mover os dois ao mesmo tempo aqui, tá? Então, ó,
antes de iniciar a explicação do Pathfinder, eu preciso falar tudo isso para vocês aqui, né? Então, outra coisa aqui, ó, existe uma diferença entre agrupar as camadas, né, e juntar elas. Então, eu posso dar um Ctrl G aqui, ó, que eu agrupo, né? Então, se você, ó, pode ver, ó, foi criado um grupo com essas duas camadas, tá? Então, se eu mexo a camada do grupo aqui que está selecionado, eu estou automaticamente mexendo elas duas. Mas isso não significa que elas foram unidas, juntadas, elas foram agrupadas. É um pouquinho diferente esse conceito de junção com de agrupamento aqui, são coisas diferentes. Para desagrupar, Ctrl Shift G, eu desagrupo, tá? Então agora os objetos estão desagrupados. E quando eu seleciono eles e dou Ctrl G, eu agrupo eles. Beleza, isso também eu já citei em algumas aulas anteriores aí. Agora vamos entender o que é juntar. A gente vai juntar a elipse com o quadrado e para isso virar um objeto apenas, um objeto só, uma camada só, né? Que lá no Photoshop a gente faz isso através do Ctrl E, né? Então aqui, ó, é o seguinte, aqui eu selecionei as duas formas, cliquei com o botão direito, né? E venho aqui, ó, na opção junção. Então, ó, perceba que a gente tem a opção agrupar e tem a opção juntar, junção aqui, ó. Quando eu junto, o que é que acontece? Selecionar eles dois aqui, pronto. E agora, clica com o botão direito e junta. Por que que não está dando certo? Porque vamos abrir mão aqui dessas duas formas aqui. Vai ficar mais fácil de mostrar isso a vocês usando a Pen Tool aqui, que a gente vai ter um conteúdo, uma aula para trabalhar essa Pen Tool aqui, no qual eu vou estar ensinando vocês a fazer a vetorização aqui de imagens, né? A gente vai utilizar mais ela, mas a gente vai pegar ela aqui e a gente vai falar mais dela mais para frente. Mas a gente vai pegar ela aqui para criar, né? Vamos dizer assim, uma seta. Minha intenção é criar uma seta aqui. Então eu vou aproveitar, usar duas ferramentas, aproveitar esse exemplo aqui para falar de duas ferramentas para vocês aqui, que a gente tem. Antes da gente entrar lá no foco do nosso conteúdo, que é o Pathfinder, né? Mas isso aqui também são recursos úteis para a gente trabalhar, né? Com formas e com o Pathfinder também, tem a ver. Então, ó, minha intenção é criar uma seta aqui, vou até diminuir mais aqui o contorno, né? E o que que eu vou fazer agora? Eu usei a Pen Tool aqui, né, para criar essa forma. E a minha ideia agora, eu vou usar uma outra ferramenta aqui. Isso eu estou fazendo para falar para vocês aqui o conceito de juntar uma coisa com a outra aqui. Então, ó, eu peguei isso aqui, né, criei essa forma. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar. Minha intenção é criar uma seta. Eu vou mostrar a vocês como a gente faz de um jeito rápido aqui. Duplicamos a camada. Isso aqui era uma camada e agora nós temos duas camadas. E agora, ó, eu vou usar essa ferramenta. Você clicando a letra O, na letra O aí do teclado, você chega nela. Está aqui, ó. Essa ferramenta de espelhamento, ferramenta de refletir. Então, ó, apertando a letra O, a gente ativa ela, o cursor já fica assim, uma mirazinha aqui, ó, tá vendo? A gente põe o dedo no Alt e clica nela. No caso, eu vou puxar para baixo aqui, porque é para indicar o movimento que eu quero que ela seja espelhada. Pronto. Quero inverter ela de cabeça para baixo aqui, ó. Então, ó, já está na horizontal. Se eu quisesse vertical, eu fazia isso aqui, ó, que ele inverter também, mas no caso é horizontal. Se você quiser botar ângulo aqui, você coloca também, né? Mas no meu caso, eu vou deixar assim mesmo, né? E vou dar OK, tá? Que você ativa a visualização, né, das modificações que você faz aqui no eixo. Né? E eu vou dar OK, tá? Pronto. Agora eu tenho duas camadas, uma reflexo, espelhamento da outra. Né? Então, ó, vou juntar agora essas duas camadas, aproximar, na verdade, uma da outra. Né? E, na verdade, ó, eu penso que juntei isso aqui, mas isso ainda é duas coisas, não é apenas uma, tá? Então, perceba, aqui eu tenho uma camada, que é essa aqui, ó, a primeira, da camada de baixo da seta, e a outra aqui, ó, tá? Então, ó, isso aqui é uma camada, estou ativando para vocês verem aqui, ó, qual que é, e essa aqui é a outra camada.
também aqui, ó, clicando no olhinho para vocês verem aqui qual que é a camada, no painel aqui, no lado direito, no canto inferior. Então, essas duas camadas juntas, né, elas vão dar origem a essa seta aí, mas elas estão separadas aqui, ó. Tanto é que quando eu for mexer elas, mover elas aqui, ó, mexi só veio uma, a outra ficou, ó. Então, como que eu faço aqui no Illustrator, né, para juntar isso? Então, a gente pode dar um Ctrl G, né, e juntar isso, agrupar, na verdade, é diferente. Então, o Ctrl G, ó, eu vou manter aquelas duas camadas, porém elas vão estar agrupadas, vão estar dentro de um grupo de camadas. Né? E vai estar aqui, os meus objetos vão estar agrupados dessa forma. Funciona, quando for mover também vai dar certo, tá? E se você quiser manter as duas camadas separadas, ou seja, uma separada da outra, né? Então, se você quiser juntar, é diferente. Então, ó, vou dar um Ctrl Shift G aqui, ó, para desagrupar aquilo que eu agrupei, né? Então, agora está desagrupado, né? Ó. E agora eu vou selecionar as duas, clicar com o botão direito e clicar em junção. Pronto. Agora, aquilo que era, observa, tá? Aqui, observa aqui nas camadas, nos objetos aqui, as camadas dos objetos. Então, eu tenho duas camadas. Observa que essa daqui e essa daqui vão se fundir, vai virar uma coisa só. Vou juntar aqui. Clicar com o botão direito e clicar em junção, tá? Então, percebe que agora a gente só tem uma camada aqui, tá? Olha lá. Uma camada. Então, ó, toda vez que eu for mexer, mover, no caso eu posso agora inverter aqui, ó, contorno com preenchimento, só clicando, ó, em uma vez só vai dar certo, porque elas foram juntar, a gente juntou isso aqui, tá? Uma camada com a outra. Então, esse é o primeiro conceito aí, trabalhando essa ferramenta de espelhamento, que é útil também, ferramenta de refletir, e a Pen Tool aqui, tá? Isso serve para qualquer outra forma que você for criar aí, né? Também com a Pen Tool, né? Para você refletir aí, trabalhar dessa forma, de maneira espelhada, com espelhamento. Eu vou colocar aqui em modo oculto. Agora voltamos aqui para o Pathfinder, né? No qual a gente vai agora trabalhar, né, esses efeitos aqui nos nossos objetos. E o Pathfinder nada mais é do que um recurso que serve para a gente aparar e soldar objetos aí no nosso Illustrator. Então, vamos lá. Vamos criar aqui, trabalhar com as formas que a gente estava criando. Vamos criar um quadrado, aumentar aqui, ó, contorno, vamos deixar em 4 e vamos agora criar um elipse, né? Uma outra forma aqui. E vamos fazer isso aqui, tá? Ó, para que isso tenha funcionalidade, tá, minha gente? A gente tem que ter duas formas aqui, né? E no qual a gente vai misturar uma com a outra para dar origem a outras formas. Então, cliquei na elipse, selecionei a elipse já, cliquei aqui, ó, mantive o dedo no Shift, cliquei no quadrado. Aí vamos agora experimentar aqui esse primeiro efeito, que é o efeito de unir. E vamos entender o que é que vai acontecer aqui, tanto com o quadrado e tanto com a elipse. Quando a gente clica aqui, ó, o que é que acontece? A gente juntou aqui, ó, uma coisa com a outra, a gente uniu, né? Só que, na verdade, o que é que acontece? Aquela área sumiu, né? Aquela área aqui que estava da elipse que estava sobreposta ao retângulo, ela foi embora, que é essa partezinha daqui. Né? Então, quando a gente clicou aqui, ó, ela foi embora e aquilo virou uma coisa só, tá? Então, aqui, ó, a gente pode, depois que a gente aplica aí, ó, a gente pode mudar a cor do contorno, né? Preenchimento, né? Que vai ser aplicado, aquilo virou um objeto só. Aquilo que era dois objetos virou um objeto só, tá? E ó, a gente pode girar, né? A gente pode refletir, organizar de diferentes formas isso aqui, tá? Que vai dar certo. A gente pode alterar aqui, mexer no tamanho, qualquer coisa. Aquilo virou um objeto só, tá? Então essa é a ideia aí da união entre duas formas, entre dois objetos aí, duas figuras geométricas, né?
Então, vamos deixar isso aqui, ó, que o primeiro exemplo já foi citado, né, que é esse daqui. Agora, a gente vamos aqui para a segunda situação aqui, ó. Vamos usar ainda as mesmas formas, tá? Pronto. Criei uma elipse, criei um quadrado, cliquei em cima dos dois, ó, consigo mover os dois ao mesmo tempo, tá os dois selecionados. Agora eu posso aplicar, tá? Se eu aplicar antes, não vai funcionar. Primeiro eu tenho que selecionar as formas para depois aplicar. Então selecionei as formas, né, e agora eu vou clicar aqui nesse outro que é o menos frente aqui. O que é isso? Ó, eu tenho duas formas, uma por cima da outra, no caso. A elipse, ó, que é essa daqui, ó, a elipse, ela está por cima do retângulo. E o retângulo, ele foi criado primeiro, depois veio a elipse. Então, a elipse, ela está por cima do retângulo. Se eu quisesse inverter essa posição, colocar um por cima do outro, é só vir aqui, ó, que a gente mexe aqui também, tá? Pode colocar o retângulo por cima da elipse, que nem lá no Photoshop. E aqui a gente altera a ordem dos objetos um por cima do outro aqui. Então, vou deixar o retângulo por baixo mesmo e a elipse por cima. Vou selecionar os dois aqui, né? E agora vou aplicar aqui, em menos frente. Então, o que é que acontece quando a gente clica aqui? Ele vai tirar essa área, toda a parte da elipse, que é a forma que está pela frente, por frente, né? Na frente do outro. Né? Então, ó, o que é que vai ser? Ela vai ser eliminada, né? E a parte daquela elipse que pegava parte do quadrado também vai embora também, alterando a forma do quadrado assim, né? Então, ó, o quadrado ficou com sem aquele pedaço, né, que a elipse estava por cima, né? Então, ó, essa é outra forma, né? Lembrando que isso aqui funciona das duas maneiras. Você pode fazer isso com preenchimento também, ou sem preenchimento, que vai dar certo, tá? Então, vamos deixar aqui essa segunda situação, né? Agora vamos para a terceira situação aqui, tá? Então, ó, na terceira situação, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, criar aqui. Ah, pronto. O que é que acontece aqui na terceira situação? Na terceira situação, a gente tem aqui a intersecção, né? Então, vai ficar aqui justamente essa parte, como se fosse um ângulo de 90 graus. A elipse, a parte externa aqui vai embora, e essa outra parte externa do quadrado aqui também vai embora. Vai ficar só essa parte interna, né? Que é o pedaço da elipse que junta com o pedaço do quadrado também. Então, ó, quando a gente clicar aqui em intersecção, ó, o que, que vai acontecer? Isso que eu disse a vocês. Ó. Inclusive, a gente pode aumentar, alterar o tamanho, diminuir, né? Aquilo virou uma coisa só a partir do momento que a gente aplica, né, aquele Pathfinder ali, né? Então, ó, tá aqui a outra situação aqui exposta, né? Que é a intersecção, né? E agora a gente tem aqui, ó, o efeito excluir, né? Que é isso aqui, né? O excluir. Antes disso, só para vocês terem uma ideia, tá, minha gente? Aqui, se eu tivesse com preenchimentos, né? Eu tivesse com preenchimento sem contorno, apenas com preenchimento, né? Iria dar certo também. Se eu apertasse aqui, ó, ia dar certo também, ia ficar só aquela área ali, tá? Então, tanto faz. Se eu aplicasse o contorno aqui também, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho do contorno. E aplicasse, também ia dar certo. Ia ficar com contorno aqui também, tá? Então, você pode fazer isso, né? É como se fosse você estivesse aparando e soldando, né? Todos esses efeitos aí, as formas, né? Então, é muito útil isso aqui, tá, gente? Principalmente quando a gente vai trabalhar com logotipos, né? E criar ideias, a partir de formas, né? É um recurso muito útil, tá? Então, até para quem vai trabalhar com arquitetura, com planta baixa, com desenho arquitetônico aí, é uma coisa que facilita, auxilia muito também,
né, quando você vai criar essas ideias aqui, né? Então, ó, você está aqui, você quer fazer um espelhamento, né? Clica aqui, ó, duplica, né? Então, quer fazer um espelhamento, pronto. Você inverte aqui, pronto. E assim você vai criando áreas aí, né, na sua planta, digamos assim. Então tem muita gente que usa Illustrator, usa Corel também com essa finalidade para criar cômodos, né, planta baixa na arquitetura aí. Então eu já vi muita gente utilizando também. Então esses recursos aqui são muito úteis para a gente trabalhar com logotipos também, tá? Então vamos lá para a terceira situação aqui, ó, tá? Vamos deixar isso aí e vamos para a quarta situação aqui. Na quarta situação, a gente tem um caso à parte aqui, porque a gente vai precisar trabalhar obrigatoriamente com preenchimento. Se a gente manter só o contorno aqui, não vai dar certo. Então, ó, vou criar aqui, aumentar aqui as formas, o contorno. Pronto. Então, selecionei os dois objetos e vou aplicar aqui, que é o efeito excluir. Ó, quando eu clico aqui no efeito excluir, o que acontece? Aparentemente, você não está vendo nada aqui, nada mudou, né? Então, tá aqui os dois objetos das duas formas, mas a partir do momento que eu vou inverter e colocar o preenchimento aqui, ó, o que é que vai acontecer? Agora sim eu percebi, né? Que aconteceu alguma coisa ali. Né? Antes a gente não estava notando porque estava só o contorno, né? Ou o traçado, como queira chamar. Mas quando eu inverto e coloco o preenchimento, ó, com o preenchimento a gente percebe, né, que houve uma exclusão. Aquela parte que estava justamente essa parte aqui, né, que é uma parte do quadrado que junta com a parte da elipse, ela vai ser excluída, né? Então, ó, quando eu faço isso aqui, cadê aqui, ó? E vou perceber que ela foi embora, ela foi excluída. Só o que ficou foi o que está externamente. O que está externo, aquilo ali. Né? O que está externo está aqui ainda. Né? Então, não foi eliminado. Só aquilo que foi excluído. Então, ó, isso serve também, ó, porque vai uma outra dica para vocês aqui, ó. Que é a seguinte, ó. Deixa eu aplicar aqui o contorno que vocês vão entender, o preenchimento que vocês vão entender. Pronto, ó. Isso aqui, né, são dois objetos, né, e a gente pode separar eles aqui, ó, que a gente vai entender aqui, ó. Então, isso aqui ficou um objeto, isso aqui ficou outro objeto, né? Então, esse é o efeito excluir aí, tá? Quando a gente vai trabalhar com duas formas aí, a gente pode também ter esse recurso aí. Vamos agora, né, para essas outras situações aqui de Pathfinder, né? Então, o que é que acontece aqui? Vamos lá, né? Vamos criar formas diferentes. Deixa eu só explicar a vocês uma outra coisa aqui, tá, minha gente? Polígonos, né? Quando vocês quiserem trabalhar com polígonos, né? Quer criar um hexágono, né? Um pentágono, um triângulo, né? Independente do lado, né? Você quer trabalhar com polígonos aqui, tem uma ferramenta para isso, que é essa aqui, ferramenta de polígono. Professor, mas eu só consigo criar um polígono de 5 lados aí, porque esse aqui, por exemplo, tem 5 lados, é um pentágono, né? Não. Vou explicar a você aqui como que você regula, né, essa questão da quantidade de lados do polígono aqui, tá? Então, ó, se você selecionar a ferramenta de polígono e já vier clicando, segurando e abrindo, como você estava fazendo aqui no retângulo, né, nas outras formas, na elipse, né, ele já vai abrir um pentágono para você, porque essa foi a última configuração que ficou aí, né, no meu Illustrator. Como que eu mudo isso, tá? Como que eu altero a quantidade de lados e o raio? Se você quiser alterar o raio, também altera.
Você vem aqui, ó, clica. Em vez de você clicar, segurar e abrir, que ele vai fazer isso, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicar na ferramenta e dar só um clique nessa parte branca aqui na Artboard, tá? Quando eu der um clique apenas, olha o que ele vai fazer. Ele abre essa janela para mim. Né? Então, ó, repetindo, só um clique com o botão esquerdo do mouse, só um clique na parte branca aqui, ó, e ele abre a janela de polígono para você. Então, se você quer um triângulo, você coloca aqui, ó, 3 lados e dá um OK. Agora, perceba, tá? Quando você for criar, usando a ferramenta de polígono, vai sair um triângulo, não vai mais sair aquele pentágono, né? Então, ó, se você quer um triângulo perfeito, coloca o dedo no Shift que ele vai ser alinhado ao centro. Ele vai aumentar as proporções, né, de maneira alinhada ao centro aqui. Né? Então, ó, tá aí a dica para vocês. Ah, não quero um triângulo, eu preciso de um hexágono. Vem aqui, ó, dá só um clique na parte branca e coloca aqui 6 lados. Dá um OK. Então, ó, vai sair um hexágono ali, tá? Se quiser mais lados, mesma coisa. Clica ali, vai lá, ó. E dá um OK aqui, ó. Então, ó, octógono, tá? Tá aí. Então, essa é a dica aí, usando a ferramenta de polígono, tá? Você pode ajustar a quantidade de lados e também pode ajustar o raio. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Que é o tamanho. Mas o raio não é muito necessário porque a gente ajusta esse tamanho aqui, né? Então, o mais importante é o número de lados aí. Então, voltando aqui para os nossos pathfinders, né? Para as nossas situações aqui envolvendo a mistura das formas aqui para dar origem a outras formas. Vamos continuar aqui na prática para vocês entenderem aqui essas outras situações que a gente tem aqui, tá? Então, eu diria que todas essas situações aqui, agora a gente vai precisar trabalhar com preenchimento. Só o contorno não vai dar certo. A gente precisa de preenchimento aqui para a gente entender o mecanismo disso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora criar aqui, né? Vamos variando aqui nas formas, tá? Então, eu quero... Esse aqui é o efeito dividir, né? Então, eu quero dividir aqui. Eu estou criando duas formas, né? Então, perceba, eu vou colocar contorno, apenas esse contorno aqui. Deixa eu aumentar para 4. E vou aplicar aqui, ó, dividir. O que é que acontece? Não percebi, visualmente falando, eu não percebi alteração nenhuma aqui. O negócio continua do mesmo jeito, né? Mas houve sim. Vocês vão entender agora. Eu estou dividindo essas partes, ó. Então, ó, para a gente acessar, veja só, os objetos, ó, se eu der um clique aqui, né, eu selecionei eles todos. Então, ó, eu estou movendo eles todos. Então, se eu quiser somente esse aqui de baixo, eu tenho que, ó, seguir o caminho dele e dar 2 cliques. Dei 2 cliques, pronto. Agora eu vou dar apenas um clique. Tá? Então, essa é a forma de você navegar nas camadas através do mouse aqui, dando os cliques. Então, você tem um objeto que está agrupado ali, né? O que é que você faz? Ó, você está com o objeto agrupado aqui. Você quer acessar somente essa camada desse objeto. Os outros você não quer. Então, você dá 2 cliques aqui em cima, bem rápido, como se estivesse executando um arquivo ou abrindo uma pasta. Pronto. Aí agora você vai passar em cima do caminho e dar apenas um clique. Pronto. Agora você selecionou apenas aquele objeto. E é essa a minha intenção, porque eu vou mostrar aqui a vocês, ó, o que houve. A gente dividiu isso aqui, ó. Então, ó, no outro, no retângulo maior aqui, ó. Pronto. Então, a gente praticamente com esse efeito aqui, a gente teve 3 objetos, né? Que juntos, ó, eles vão estar assim. Aparentemente, a gente não percebe nada aqui, porque só está o quê? O contorno. Vamos colocar o preenchimento agora, que a gente vai entender aqui o que foi que aconteceu. Pronto. Com o preenchimento, a gente entendeu que essa parte aqui do meio, né, ela foi, ó, desmembrada lá, no caso. As outras partes, tá? Então, esse é o efeito de dividir, tá? Então,
Deixa eu deixar aqui, diminuir, deixar arquivado aqui na nossa artboard, tá? Aí a gente tem aqui, ó, vamos lá, vamos trabalhar com mais formas aqui. Vamos criar agora uma elipse aqui e outra elipse aqui, tá? Vamos tirar o contorno, sempre para a gente entender, procurando a questão do contorno e do preenchimento, para a gente entender isso mais fácil, né? Então aqui, ó, vamos aplicar agora. Selecionei as duas formas, as duas elipses e vou aplicar aqui o efeito aparar, tá? Foi o que ele falou para mim. O filtro não produziu resultados. Selecione um ou mais caminhos preenchidos, ou seja, significa que obrigatoriamente para esse efeito aqui a gente precisa de preenchimento. Se a gente não tiver preenchimento aqui, não vai funcionar. Então, ó, colocar o preenchimento e agora sim, quando eu aplicar a parar, vai dar certo. Então, ó, o que foi que ele fez aqui? O que é esse efeito aqui a parar? Ó, é isso, tá? Então, ele, se eu tirar o contorno aqui, ó, eu vou entender aqui o que foi que aconteceu, tá? Então, é como se ele removesse o pedaço, né, daquela parte da elipse que passa por cima da outra elipse, né, e ficou assim, tá? Então, esse aqui é o efeito aparar. Vamos agora para outra situação aqui, né? Vamos agora para a situação mesclar. Então, vamos lá. Então, ó, criei uma forma, criei outra forma aqui, né? E vamos colocar aqui só o contorno. E vamos clicar aqui agora em mesclar. O filtro não produziu resultados. Selecione dois ou mais caminhos preenchidos e superpostos. Mesma situação anterior, né? Então, ó, só contorno aqui não vai funcionar. Eu preciso de preenchimento, né? E agora eu vou aplicar aqui, ó, mesclar. Pronto. Então, basicamente, mesclar é praticamente a mesma coisa que eu unir aqui, né? O conceito é o mesmo aqui. Não tem muita diferença, não. Então, se eu tenho aqui, ó, um quadrado e aqui eu vou pegar uma elipsezinha aqui, vou juntar aqui, pronto. Ó, juntei elas duas aqui, cliquei, pronto. Aquilo virou uma coisa só, tá? Então, ó, se eu tirar aqui o preenchimento, vai dar para perceber que aquilo virou uma coisa só. Então, esse é o conceito de mesclar. É praticamente a mesma coisa aqui, de que unir, né? Dá no mesmo. E agora a gente vai para a próxima aqui, que é a de corte, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, vou criar duas formas aqui, dois retângulos, selecionei eles dois, né? E vou aqui, ó, clicar em corte. Eita, professor, não aconteceu nada. Será que não aconteceu nada? Aconteceu sim. Só que, como eu estou sem preenchimento, eu não estou visualizando. Vamos colocar o preenchimento aqui que a gente vai entender o que foi que aconteceu. Quando a gente coloca o preenchimento, a gente percebe aqui, ó, que essa parte aqui que está em azul, né, é a parte que vai ser mantida. O que tiver externo a essa área azul aqui vai ser eliminado nesse efeito corte. Então, ó, vou cortar isso e vai ficar apenas essa parte azul, ó, quando eu clicar aqui, ó. Tá vendo aí? Então ficou só essa parte aqui dos dois retângulos, né? Esse é o efeito corte, o efeito Pathfinder corte. Agora vamos para a próxima situação. Na próxima situação vamos usar aqui as formas semelhantes aqui.
deixar só o contorno. E só com contorno não vai dar certo, mas é pelo menos para mostrar a vocês aqui que alguns só vai dar certo com preenchimento. Outras só o contorno vai funcionar. Então, ó, juntei elas duas e vou clicar aqui agora em contorno. Ó, aí o que acontece? Vamos selecionar agora o preenchimento aqui. Então, ó, o que aconteceu? Nesse caso aqui, ó, vamos juntar elas duas e vamos aplicar aqui o preenchimento. Agora, tá as duas aqui, eu vou clicar em contorno. Né? E ele vai manter aqui, nessa situação, apenas o contorno. Né? Ele vai manter apenas o contorno aqui, ó, das duas formas. Vai transformar aquilo em uma forma só, mas mantendo o contorno. Tá? Então, isso aqui é outra situação. E para finalizar aqui, né, esse conteúdo, vamos criar aqui, ó, seleciona e clica. Tá? Então, esse aqui, ó, ele funciona apenas o contorno, tá? Se eu trabalhar aqui só com preenchimento, vai dar certo. Então, ó, o que acontece? Aquela parte, né, que no caso é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, né, ela vai ser removida, né, junto com esse retângulo. Vai ficar só esta parte aqui, que isso aqui é o menos atrás, menos trás, né, é o oposto dessa situação aqui, ó, menos frente. Né? Então, eu tenho duas formas aqui, uma na frente da outra. Né? Então, o que está por trás, vamos ver, esse aqui é o que está na frente, esse aqui é o que está atrás, tá? Então, ó, vai sair o que está atrás e parte do que está atrás que está envolvendo o que está na frente. E vai ficar só esse resto aqui, tá? Então, ó, selecionei eles dois e cliquei aqui, né? Então, ó, foi embora e ficou só aquela parte ali, né? Então, vejam que são situações diferentes. Você não precisa trabalhar com todos eles, né? Mas em alguns momentos, em algumas coisas que você está projetando aí, principalmente esse efeito aqui de unir, ele é muito útil também, nesse Pathfinder aqui, de unir, né? E de aparar a intersecção também. Então, são coisas, são recursos, fundamentos bem interessantes na hora de compor aí, principalmente é um conteúdo e é um recurso do Illustrator muito voltado para quem vai trabalhar na construção de símbolos, né, com símbolos, né, justamente nos logotipos ali, né, a parte de simbologia, isso é uma coisa muito útil, tá? Então, fica aí o conteúdo, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá, minha gente? Eu vou finalizando aqui para não ficar tão grande o vídeo e eu poder disponibilizar para vocês, tá? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí. Tchau, tchau, minha gente. Um abraço a todos.